Salve Maria Santíssima. É uma alegria estar falando com vocês aqui sobre São João de Ávila, o grande doutor da Igreja. Eu até uso essa expressão, o grande amigo dos demais santos, mas eu chamo ele de fábrica dos santos. Mas claro que eu sei quem fabrica, no sentido, entre aspas, né? Deus não nos trata dessa forma. Mas quem realiza essa obra de santificação é a Santíssima Trindade em nós, claro, pelas mãos da Virgem Maria também. No entanto, quando eu uso essa expressão fábrica de santos, é porque São João de Ávila ajudou uma multidão de pessoas a caminharem na virtude, e até mesmo na virtude heróica, ou seja, no caminho de santidade. E foi próximo e ajudou muitos santos, como Santa Teresa de Ávila, como São João de Deus, como também o próprio São João da Cruz tem poemas que é de São João de que partes, né, inspirado em São João de Ávila. Nós olhamos também Santo Inácio de Loyola e tantos outros mais. São Francisco de Borja, né? E vários outros. Discernimento dos espíritos. Saber qual é o espírito que nos move. É o espírito de Deus? É o espírito das trevas? O demônio ou os demônios? Ou é o nosso espírito, né? É o mover da nossa carne. São João de Ávila tinha esse dom de forma apuradíssima. Além deste dom de forma apurada, ele, pelos estudos e pela experiência pastoral e pela vida interior, este dom era muito pleno na vida de São João de Ávila, o discernimento dos espíritos. É tanto que no tempo de São João de Ávila havia uma freira e ela tinha vários dons místicos, coisas prodigiosas, e todo mundo ficava encantado com essa freira. São João de Ávila, quando foi averiguar a situação, desmascarou e viu que era uma ação do demônio. E aquela freira teve que reconhecer que, de fato, ela tinha feito um pacto com o demônio para ter fenômenos extraordinários na vida dela, para atrair a atenção para ela. Ela reconheceu de fato isso. Então, São João de Ávila foi aquele que desmascarou, enquanto tantos outros homens virtuosos, mulheres virtuosas, viam naquela freira uma santa. São João de Ávila percebeu que ali havia uma artimanha, um embuste do mal. Ele conseguiu discernir de forma muito certeira. Então, São João de Ávila foi ajudando inúmeras pessoas. Pessoas simples, pessoas de nobreza que eram de uma classe alta na sociedade. Ele orientou a outros padres. Ele foi orientando também a outros santos, como eu falei no início. Ele foi esse grande mestre. É tanto que nos escritos ascéticos e místicos de vários outros santos, ou até teólogos da época, ou depois dele, alguns séculos depois, por exemplo, Santo Afonso o chama de o mestre de Ávila. Porque de fato era assim que ele era reconhecido. O grande mestre de Ávila. Ele vai ensinar nos seus escritos, no Audifilha, por exemplo, que a gente deve ter muito cuidado quando for acometido de pensamentos de blasfêmias. Muitas vezes você ou eu somos acometidos na nossa vida de oração por pensamentos de blasfêmias contra Deus. E nós estranhamos. Vem de repente, de forma violenta e de forma intensa, em especial em locais sagrados. Em especial quando a gente está diante do Santíssimo, ou na missa, em ocasiões onde o Senhor está fortemente com a sua presença ali entre nós e agindo. Então ele quer atrapalhar, ele quer dispersar. E ele quer que nós pensemos que aqueles pensamentos
blasfematórios, mais malucos possíveis, mais absurdos possíveis contra Deus, contra a Virgem Maria, contra os santos, ele quer, o demônio, que nós pensemos que vem de nós, para que a gente fique desesperado, confuso, perturbado. De fato, ele quer nos enlouquecer. Eu não estou dizendo aqui de modo algum que alguém não pode ter pensamentos loucos, perturbadores, vindo de si mesmo, por uma questão mental, uma perturbação psicológica, por uma questão de deficiência mesmo, né? Na saúde mental. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Claro que pode. Pode sim. Mas São João de Ávila, ele, sem dúvida, os carmelitas, né? Muitos deles, como Santa Teresa de Ávila, como São João da Cruz, eles eram grandes psicólogos. São João de Ávila não é carmelita e nem jesuíta, né? Pelo que a gente vê nos estudos, era um padre diocesano, mas que também tem uma grande entende da psicologia da alma. Por isso, era um grande diretor espiritual. Como já falei, repito pela terceira vez, ia dirigindo até almas muito santas, de moradas bem elevadas, como Santa Teresa de Ávila, que não chegou a conhecê-lo pessoalmente, provavelmente só foi orientada por ele por carta, e a última carta ele não conseguiu responder, né, pela debilidade de saúde e tantos outros afazeres. Então, São João de Ávila vai nos apontando isso. Cuidado, eu acho que alguém que vai ouvir esse vídeo, assistir, algum dia pode ser tentado por isso. O demônio, ele gosta de fazer isso, de colocar pensamentos blasfematórios. Aquela coisa que você nunca pensaria, que você tem até pavor de pensar. O demônio vai e coloca, ele tenta imprimir em você, ele tenta fazer isso, para que você tenha a impressão que foi você que cometeu aquele pecado. Mas se veio de forma involuntária, violenta, São João de Ávila ele dá esse toque, né? Quando algo é muito violento e totalmente ali involuntário e vem de uma vez, geralmente é uma ação do demônio. Geralmente, né? Ele não fala de forma absoluta, mas da grande maioria das vezes. Ele vai também nos orientando, ele vai orientando nas suas cartas, né? E também no Aude Filho, que as pessoas devem cumprir o seu dever de Estado. Uma mulher e um homem casado, eles podem sim serem grandes santos cumprindo seus deveres de Estado. E, aliás, é cumprindo esses deveres que a pessoa tem a possibilidade de continuar e de pelo menos começar a trilhar um caminho de santidade. Uma pessoa que vive, por exemplo, no santo matrimônio e quer viver como um padre, quer viver como um carmelita ou quer viver como um religioso, ele está fugindo da missão que Deus deu para ele. Imagina a mulher deixar a louça toda suja, todas as vezes, o marido com fome, com o almoço atrasado, com janta atrasada, porque ela estava rezando 3 rosários, 2 rosários, estava diante do Santíssimo. Ela não está cumprindo seus deveres. Ela não deve deixar de rezar, claro. Deve rezar. São Jerônimo orientou a mulheres casadas para uma grande vida espiritual, profundíssima. Em especial no início da igreja, os homens e mulheres que eram casados chegavam às altas moradas, 5ª, 6ª, 7ª morada, porque viviam de fato o seu estado de vida sem abandonar a vida interior. E as duas coisas caminhavam sem briga, sem oposição, sem antagonismo. Hoje nós colocamos tudo o contrário, né? Nós esquecemos que a missão do leigo não é só se encher de pastoral, é ser sal da terra e luz do mundo. Santificar onde ele está ali. Mas para isso ele precisa ter uma vida robusta interiormente, uma vida sacramental bem vivenciada, uma vida de oração, uma vida interior bem vivenciada, uma vida mariana de fato bem vivenciada. Então São João de Ávila vai apontando isso, o viver bem o estado de vida, o não fugir, o não viver num mundo de ilusão. Ele vai falando sobre as linguagens do demônio. Ora, o demônio tem uma linguagem de violência, uma linguagem de feroz. Aí ele vai citar Santo Agostinho, que ora o demônio vem com violência como leão, e ora ele vem como
astúcia de um dragão, uma astúcia de uma serpente, bem astuto, fingido, muito ali perspicaz, né? Ele vai ali tentando, perspicaz, melhor dizendo, ele vai tentando iludir a pessoa da melhor, entre aspas, forma possível. Então São João de Ávila vai nos alertando para essas linguagens sutis do demônio. Uma outra coisa que ele vai indicando é que até mesmo na vida espiritual, por exemplo, na leitura espiritual, a pessoa deve ter o cuidado de, quando está lendo aquele trecho espiritual, aquele escrito, ela não deve ficar viciada no que vem depois. Ela deve se alimentar daquele texto. E ele até dá uma dica: cuidado, que durante a leitura espiritual você pode correr o risco, se não fizer bem isso, esquecer de Deus e ficar fixo só na letra do texto. Então, às vezes, numa leitura espiritual, é preciso também esse discernimento. Porque se eu começo a ler, se eu começo a rezar, a meditar com um texto fantástico de um santo, e daqui a pouco eu esqueço de Deus, eu fico ali maravilhado com o texto, e fico só como um curioso, devorando página sobre página, e não assimilo nada daquilo para a minha vida. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, quando ele lia em voz alta lá no seu quarto, né? Minha gata aqui tá bagunçando. São João de Ávila, quando... Aliás, Santo Antônio de Pádua, também doutor da igreja, quando estava lendo lá no seu quarto em voz alta as escrituras, os escritos dos santos, o mestre João vai falar, outro mestre, né? Que é antes de São João de Ávila, era apenas, entre aspas, um amigo e como se fosse o professor de Santo Antônio na época. E ele falou assim: Antônio, quando lia, aquele texto entrava e começava a fazer parte da vida de Antônio. As escrituras, os textos espirituais. E assim deve ser também a nossa leitura espiritual. Vai falar São Francisco de Sales, que é como uma abelha, que quando chega ali em uma flor, ela vai, se ela tem ali como colher mais coisas, ela demora mais. Mas se está escasso do que ela colher, ela vai passar mais rápido. Assim deve ser a leitura espiritual. São João de Ávila pedia esse cuidado, orientando os seus filhos e as suas filhas espirituais com esse excesso, né? Que muitas vezes a leitura espiritual, que é um dom de Deus, poderia levar a pessoa a uma vã curiosidade e ela se perder. E aquilo que é dom passa a ser um desvio da vida interior. Aquilo que é um dom para a vida interior, Santa Teresa usava os bons livros, né, espirituais para rezar melhor durante anos. Vários santos usaram, e é uma prática dentro da igreja, dentro da vida espiritual, se usar sim essa meditação, mas com esse devido cuidado, com essa devida atenção. Então São João de Ávila adverte, né? A gente não pode ser movido por esse espírito de curiosidade. Então a gente poderia falar inúmeras coisas sobre esse discernimento dos espíritos, onde São João de Ávila vai desmascarando várias artimanhas do demônio, várias artimanhas também da nossa carne, entre elas essa vã curiosidade, que é diferente da estudiosidade, a qual fala Santo Tomás de Aquino, né? Então, a gente fica por aqui. Se você gostou, compartilha com mais irmãos, se inscreve no canal, divulga. São João de Ávila é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Tem algumas obras traduzidas, como sobre a vida sacerdotal, ou seja, os escritos sacerdotais, pela editora Paulo de Portugal. Tem o Livral de Filho, traduzido pela Cultura de Livros. Tem os sermões sobre os mistérios do Natal. Tem também os sermões do Espírito Santo, pela editora, não sei se é Malacói ou Molokai, agora esqueci o nome. E sermões do Santíssimo Sacramento, também pela mesma editora, Molokai. E as edições fantásticas, os sermões do Espírito Santo em português eu já li, indico para todos, o Áudio Filho também, os escritos sacerdotais também. O que eu não li foi os sermões sobre o Santíssimo Sacramento ainda, mas eu tenho aqui as obras completas em espanhol e pretendo, com a graça de Deus, estudar a fundo os demais materiais, né, de São João de Ávila. Então vamos
tornar este grande doutor, que é tão desconhecido no Brasil, que ele seja conhecido. Ele, sem dúvida, orienta muito a vida espiritual dos sacerdotes, mas também dos leigos. São João de Ávila, rogai por nós.